Você já parou para pensar em como somos obcecados por respostas? O que viemos fazer aqui? Qual o sentido disso tudo? No silêncio da madrugada ou naquele momento em que você sente o peso de tudo, é difícil escapar dessas perguntas. A verdade é que a vida não nos entrega um manual, e talvez justamente por isso ela seja tão desafiadora e tão bonita. Acho que uma das maiores inquietações do ser humano é essa busca por sentido na vida. Desde sempre a gente filosofa sobre o motivo de estarmos aqui. Será que existe um propósito? Será que existe algo que justifique isso tudo? Ou será que a gente está condenado a viver sem respostas definitivas? Acho que todo mundo chega em uma fase da vida em que esses questionamentos começam a ficar mais latentes. Eu tenho observado muito isso, principalmente na minha fase agora de 30 anos, que é uma fase em que você está ali naquela transição da fase jovem adulto para fase adulto, de fato. É o momento em que a gente começa a perceber que o tempo está passando, que algumas expectativas que a gente tinha da vida não condiz com a realidade. E lógico que tudo isso, de uma certa forma, acaba virando uma cobrança se a gente não tiver cuidado. Esses últimos meses eu tenho estudado bastante sobre filosofia existencialista, que é uma filosofia do século XX, em que essa questão sobre o sentido da vida, ela foi bastante abordada por alguns pensadores. Essa é uma corrente filosófica que inclusive explora justamente essa angústia que a gente sente diante da necessidade de um sentido para a vida. Se a gente pega o Jean-Paul Sartre, por exemplo, que é um filósofo existencialista, ele traz o conceito de que não existe um sentido pré-definido para nós aqui nessa existência, ou seja, a gente não nasce com um propósito. Esse propósito é construído ao longo da vida. Em outras palavras, não existe um manual que nos diga como viver e o que fazer diante dos desafios que a gente encontra. A gente é livre para criar o nosso próprio destino. Mas é aí que vem o paradoxo. Essa liberdade que parece ser tão bonita e tão cheia de possibilidades, ela é também assustadora. Sartre também dizia que estamos condenados à liberdade, porque ao sermos livres, nós somos também responsáveis pelas nossas escolhas. E é claro que isso pesa. Cada decisão que a gente toma constrói a pessoa que somos e ao mesmo tempo desabilita algumas outras possibilidades. Então, por exemplo, se você escolhe um caminho, automaticamente você renuncia a alguns outros. Como saber se a gente está no caminho certo, né? Como essa tomada de decisão às vezes gera um certo tipo de sofrimento para a gente, porque a gente se vê diante de uma responsabilidade que a gente tem, que muitas vezes a gente não se vê apto para tal decisão. Então, citando um exemplo assim bem simples, eu lembro que quando eu saí do ensino médio, eu tive muitas crises de ansiedade em relação ao meu futuro, sobre a decisão de qual graduação eu queria fazer e qual profissão eu queria seguir. E engraçado que durante os meus 17 até o momento atual, eu vivi dentro de uma escolha, dentro de uma profissão, e agora, aos quase 30, estou meio que migrando um pouco para outra área, né? Comecei a fazer uma faculdade de psicologia. Eu acho que tem escolhas na vida que nós somos colocados à frente delas com muita pouca maturidade, e isso pesa muito em relação aos efeitos dessas escolhas. Só que a gente também precisa tomar essas decisões, porque a partir do momento em que você também não toma uma decisão, de uma certa forma você está tomando, você está se posicionando. Acho que muita coisa também a gente aprende no erro, sabe? Eu, quando fiz essas minhas escolhas profissionais, de testar comunicação, o design, até parar aqui nesse universo da comunicação que eu continuo, mas agora migrando para uma área mais da mente, né, da saúde mental, da psicologia. Precisei passar por tudo isso, por todas essas experiências de autoconhecimento. A minha vivência de mundo, de mercado, de experiências pessoais até contribuíram para que eu tivesse essa visão sobre quem eu quero ser neste exato momento. E essa angústia que a gente sente diante dessa necessidade de um propósito está justamente nesse fato da gente ter medo das nossas escolhas, medo das responsabilidades e das expectativas que a gente coloca sobre cada uma delas. A gente vive hoje num mundo repleto de estímulos, né? A gente tem as redes sociais, que constantemente nos coloca ali diante de comparações, né? Muitas pessoas se comparam com ideais de vida perfeita, ideais de realizações, porque essas comparações automaticamente geram cobranças e expectativas que muitas vezes não podem ser cumpridas, porque a gente tem aí uma série de outros contextos que vão desde as oportunidades, ao estilo de vida, à personalidade. Então tudo isso define que cada um de nós tenhamos uma trajetória única.
Mas como que a gente lida diante dessa angústia de encontrar um propósito, um sentido para as nossas vidas? Eu ultimamente tenho me perguntado muito isso, né? Com a minha escolha agora de fazer uma segunda graduação, eu tenho refletido muito sobre aquilo que eu quero fazer pelos próximos anos na minha vida. Aquilo que motiva o meu coração a querer trabalhar, querer deixar um legado, ou querer contribuir de alguma forma na vida das pessoas. E de uma certa forma o meu caminho contribuiu para isso, porque assim, a minha trajetória na comunicação, que inclusive é uma área que eu amo muito, me ajudou a ter essa noção sobre como um dos meus propósitos está em levar uma mensagem para as pessoas, está em compartilhar um pouco sobre pensamentos, sobre a vida, sobre coisas que muitas pessoas às vezes enfrentam sozinhas e que através desse recurso que a gente tem na internet, a gente consegue criar meio que uma comunidade, né? A gente consegue compartilhar com as pessoas experiências para que elas possam ver que elas não estão sozinhas nessas situações. Existem pessoas que passam por situações parecidas, existem pessoas que têm questionamentos parecidos com os seus, só que ao mesmo tempo eu percebi que eu queria me aprofundar um pouco mais nisso, eu quero poder entender mais sobre a mente das pessoas, eu quero poder contribuir de alguma forma com o bem-estar das pessoas, e eu acho que a psicologia vai me levar muito para esse caminho, porque assim, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade há alguns anos atrás, e essa possibilidade ela foi construída à medida em que eu fui experimentando algumas coisas na vida. Então essa é a importância de você tomar decisões, por mais que às vezes você não tenha tanta noção do que essa decisão vai trazer de volta para você. Lembrando que nenhuma decisão ela precisa ser eterna, né? A decisão que a gente toma hoje ela não precisa ser definitiva para toda a sua vida. Isso é um erro, a gente pensar dessa forma. Porque nós somos seres mutáveis, então assim, hoje você tem uma cabeça, mas daqui a uns 5 anos você pode ter uma cabeça totalmente diferente e tudo bem. Isso faz parte da vida, isso faz parte do processo de amadurecimento. E é muito comum a gente acabar abraçando essa necessidade de suprir a expectativa das pessoas, da sociedade, da nossa família, mas isso é um perigo. Redes sociais, cobranças de sucesso, de produtividade, tudo isso contribui para que a gente esteja sempre nessa corrida contra o tempo pela realização. Mas eu queria levar você a refletir, será que existe de fato esse caminho certo, né? Entre aspas. Um outro filósofo existencialista que eu gosto bastante é o Albert Camus, e ele tem uma visão bem interessante sobre isso. Ele dizia que mesmo que a vida seja absurda, mesmo que ela não tenha um propósito maior, isso não significa que ela não vale a pena ser vivida. Pelo contrário, para ele o sentido da vida é algo que a gente cria no dia a dia, é nas relações, é na rotina, são nos hábitos, nas experiências. É aquilo que a gente escolhe fazer, as pessoas que a gente escolhe amar, as pequenas coisas que nos trazem alegria. Ou seja, não é sobre encontrar um sentido como se ele estivesse escondido em algum lugar. É sobre inventá-lo, é sobre criá-lo, é sobre dar vida a esse sentido. Eu sei que viver com essa liberdade pode parecer pesado. A angústia de saber que a gente é responsável pela nossa vida, ela é real, mas talvez o segredo esteja em a gente aprender a mudar a forma como a gente vê isso. E se ao invés de a gente carregar o peso de tentar encontrar um sentido perfeito, a gente começasse a apreciar as possibilidades, muito mais sobre apreciar o caminho, porque a verdade é que a gente não tem muita certeza sobre as coisas e a gente precisa simplesmente experimentar. Eu não tenho certeza sobre o meu futuro, sobre a minha profissão, antes de eu experimentar viver o mercado de trabalho, antes de eu experimentar viver uma graduação, um aprofundamento maior no conhecimento, e não só nessa área acadêmica, mas assim, em outras áreas da vida você não vai saber sem antes viver. Então seja naquele relacionamento que você está começando e que você se pergunta, será que esse é um relacionamento para minha vida? Será que é algo que vai agregar para mim? Mas assim, você não tem muitos recursos para ter essa certeza. O único recurso que você tem é a possibilidade de viver o momento e de tentar. E quando você abre o seu olhar para essa visão de aprendizado, você começa a entender que tanto as experiências boas quanto as ruins, elas são fundamentais para o nosso crescimento. E eu convido você também a refletir sobre como o sentido da vida pode estar nas coisas pequenas. Um café quente numa manhã fria, uma risada com um amigo, um momento com a família. Eu tenho vivido algo muito especial para mim, que é a montagem aqui do meu apartamento, né? Eu recebi o meu apartamento esse ano, então eu estou construindo as coisas aos poucos, estou conquistando os meus móveis aos poucos. E tudo isso tem trazido para mim uma sensação de felicidade muito boa, uma sensação de realização muito gratificante. E assim, eu tenho aproveitado cada detalhe, cada coisinha simples que eu coloco, uma planta que eu coloco numa mesa, uma limpeza que eu faço durante o final de semana, sabe? A gratidão de você ter a oportunidade de viver essas experiências. Tudo isso muda a nossa percepção sobre a vida e torna os desafios mais leves. E Sartre estava certo. A gente é livre. E isso significa que podemos dar à vida o significado que nós quisermos. Mas também significa
significa que a gente pode mudar de ideia, a gente pode errar e recomeçar. E Camus também nos lembra que a vida, por mais que às vezes seja absurda, ela também vale a pena. Porque o sentido não é algo que recebemos, é algo que criamos todos os dias à medida em que fazemos as nossas escolhas. Então a pergunta que fica é: que significado você quer criar para a sua vida hoje? Porque no fundo o sentido da vida não é sobre o que está lá fora, mas sobre o que está aqui dentro. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e não deixe de contar aqui nos comentários o que dá sentido à sua vida. É uma profissão? É um amigo? É uma experiência? Vamos trocar um pouquinho essa ideia e criar essa conexão juntos, tá? Um grande abraço e até os próximos vídeos.